Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto de grande interesse do povo cristão. É um assunto relevante, cujo título é o arrebatamento da Igreja de Cristo. A palavra arrebatamento significa arrebatar, tomar, ou ainda tirar rapidamente. Tirar rapidamente sem estar esperando. Contudo, existem conceitos diferentes para essa palavra. Um desses conceitos se refere ao rapto da Igreja de Cristo Jesus. Uma descrição feita pela Bíblia Sagrada quando os verdadeiros cristãos serão resgatados por Cristo Jesus. Embora a grande parte dos seres humanos não acreditem que isso possa ocorrer, e muitos entre esses que não acreditam fazem até chacota com respeito ao arrebatamento. Porém, irmãos, independentemente se acreditam ou não, esse acontecimento com toda certeza vai acontecer, pois ele é uma das últimas profecias que ainda não se cumpriram nessa terra. E ela, como todas as demais que foram cumpridas, também se cumprirá. Eu, particularmente, acredito que estamos vivendo nessa terra os últimos dias, antes que esse evento venha a ser realizado. Observe vocês que o arrebatamento é um evento destinado à Igreja de Cristo, e não tem nada a ver com o povo judeu. É bom lembrar que aquilo que foi prometido para o povo judeu é para o povo judeu. Aquilo que foi prometido para a Igreja é para a Igreja. As Escrituras, no livro de Romanos, ela fala da existência de 3 grupos distintos de pessoas: a Igreja, os judeus e os ímpios. Os judeus, como todos nós sabemos, é o povo escolhido por Deus e sempre teve um tratamento à parte com Deus. Já os ímpios são aqueles que não querem nada com Deus, mas pela sua infinita bondade e misericórdia, se os ímpios ouvirem a voz de Deus e não endurecerem os seus corações e aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles podem perfeitamente ser alistados no grande exército de Cristo Jesus, chamado de Igreja. Por fim, o terceiro grupo é o grupo denominado de Igreja, e essa é que vai ser arrebatada. Mas uma coisa é certa, irmãos: a igreja que será arrebatada não é essa igreja visível, que todo mundo, qualquer um pode participar. Não. A igreja a ser arrebatada é a Igreja de Cristo. Uma igreja verdadeira, sem mácula, composta de pessoas que verdadeiramente aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador.
Isso que eu estou dizendo não são palavras minhas. É um fato que está confirmado em várias passagens bíblicas. Quando Cristo esteve nessa terra, ele veio em forma humana. E ele foi taxativo que ele partiria e voltaria para buscar os seus, na época os seus discípulos, e os levaria para o céu. Ele foi muito claro ao dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria: vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras, Cristo deixou claro que ele voltaria. Ele fez uma promessa que ele voltaria para buscar os seus. Mas ele também alertou para que ficássemos vigilantes, prontos para a sua volta, pois nós não sabemos a hora e nem o dia da sua volta. Portanto, irmãos, a única certeza que nós temos é que ele um dia virá. Ele virá para cumprir essa promessa. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus Cristo deixaram registrados várias passagens nos alertando desse evento, ou seja, nos alertando do arrebatamento. No livro de Mateus, ele compara o reino de Deus às 10 virgens. A parábola das 10 virgens, lá do capítulo 25. Essas 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As virgens prudentes estavam vigilantes e se preparavam para a volta do noivo, que é Cristo Jesus. Porém, as nécias eram imprudentes. Elas não vigiaram e não puderam entrar no descanso do noivo. Já no livro de Lucas, ele nos alerta para entrarmos pela porta estreita. Sim. Ele nos fala que largo é o caminho que pode nos levar à perdição. Ele diz claramente: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, o dia do arrebatamento, é claro, porque virá sobre vós como um laço, sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Paulo, apóstolo Paulo, ele nos disse:
ao escrever para os Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, irmãos, estaremos sempre com o Senhor. Bem, existem inúmeras passagens bíblicas que falam a esse respeito. Passagens que alertam a igreja nessa terra para estar atento para esse evento, um evento exclusivo para a igreja de Cristo Jesus. Isto é, o arrebatamento, como eu já falei, não tem nada a ver com o povo escolhido, com os judeus. O arrebatamento é um evento exclusivo para a noiva, ou seja, para a igreja verdadeira. A volta de Cristo para buscar sua igreja é uma realidade, irmãos, e confirma suas palavras ao dizer: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em outras palavras, Cristo Jesus quer dizer que os últimos, a igreja, que seguiam os ensinamentos bíblicos e creram ser Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, sim, serão arrebatados, enquanto que os últimos, quer dizer, os primeiros, os judeus, que o rejeitaram na sua primeira vinda, passarão pela grande tribulação, e ao reconhecerem Cristo Jesus como Messias enviado por Deus, também serão os últimos, e portanto, para estes ainda há esperança de salvação. Sabe, irmãos, existe na Bíblia Sagrada uma passagem que traz luz para o arrebatamento. Em Apocalipse, no capítulo 12, está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa é a passagem que traz luz para o arrebatamento. Nessa passagem existem dois eventos distintos.
o arrebatamento e o outro a grande tribulação, seguida da segunda vinda de Cristo em solo terrestre. O primeiro evento só será percebido porque milhares de pessoas desaparecerão na terra. É o arrebatamento da igreja. Cristo não vem à terra, ele vai ficar nas nuvens, encoberto pelas nuvens. No primeiro evento, que é o arrebatamento, a mulher está grávida e deu à luz um varão. Muitos falam que é Cristo, mas eu digo para vocês que esse varão é a igreja, que é arrebatada para o céu. A igreja vai se tirar da força, vai ser arrebatada. E as características dessa mulher apontam para a igreja. Então essa mulher é a igreja é visível. Porque somente o feto é arrebatado, somente a igreja verdadeira vai ser arrebatada. O resto, a mulher no caso, não será arrebatada. E uma característica é que essa mulher, ela estava vestida de sol, ou seja, luz. E somente a igreja é a luz no mundo e o sal da terra. E vai além. Ela estava com a lua debaixo dos seus pés. E a lua, meus irmãos, ela representa trevas. Observe o que está escrito na Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pisará o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo é a igreja visível, a igreja invisível, a igreja verdadeira. E vai além. Em sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, sobre abrigo apostólico, que eram representantes e mensageiros de Cristo Jesus nessa terra. Então essa mulher verdadeiramente representa a igreja visível nessa terra. Seu filho foi arrebatado para o céu, ou seja, os salvos é representado pelo feto, a criança que nasceu. Um recém-nascido representa cerca de 5% da massa da mãe. Se nós olharmos para esses valores, para esses dados, é fácil de deduzir que de todos os cristãos vivos no momento do arrebatamento, somente 5% deles será arrebatado. Isso equivale a dizer que milhares de cristãos perderão o arrebatamento na volta de Cristo para buscar a sua igreja. Amém.